Muito bem, então continuando com a nossa série de aulas sobre Vrindavana, eu vou começar citando um verso de Srila Prabodhananda Saraswati, do livro Vrindavana Mahimamrita. Ele diz: ó querida Vrindavana, plena da mais elevada bem-aventurança, mesmo que eu veja a beleza dos teus seres móveis e imóveis com milhões de olhos espirituais, mesmo que eu sinta teu perfume com milhões de narizes, mesmo que eu ouça sobre tuas qualidades com milhões de ouvidos, mesmo que eu caminhe por ti com milhões de pés e te ofereça reverências com milhões de mãos e cabeças, ainda assim não estarei satisfeito. Então esse é o sentimento dos Vaishnavas genuínos, nunca estarem satisfeitos com Seva, com Bhakti. A gente ouve que Bhakti ela é extremamente plenificante, fulfilling, ela satisfaz plenamente a alma. Yayatma suprasidati. Yato bhaktira dokshaje ahitukya pratihata yayatma suprasidati. Srimad Bhagavatam. Quando você executa serviço devocional amoroso de maneira regular, e imotivada, ou seja, sem desejo por receber nenhum tipo de benefício próprio, qual é o resultado? A alma fica satisfeita. Mas isso parece uma contradição. Aqui, Srila Prabodhana Saraswati está dizendo que ele jamais vai ficar satisfeito, mesmo se com milhões e milhões de ouvidos, de bocas, enfim, narizes, ele pudesse contemplar a beleza de Vrindavana. Então, Bhakti, vocês têm que entender isso, Bhakti ela é cheia de contradição. Várias contradições. Só que ela é uma contradição dentro do absoluto. Não é uma contradição dentro do relativo, como no mundo material. Então, essa contradição de Vrindavana é uma contradição em que existe o quê? Harmonia. É uma contradição em que existe beleza, em que existe amor pleno, satisfação da alma. No mundo material, você não se satisfaz com a contradição, mas no mundo espiritual você se satisfaz com a contradição. Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, ele costumava dizer que em Vrindavana, sim quer dizer não e não quer dizer sim. Os Brajabasis nunca falam de maneira linear, direta, objetiva. Eles sempre vão falando de maneira, vamos dizer, como se fosse um zigue-zague, de maneira bastante sinuosa, indireta, e cheio de contradição. Então a gente estava falando sobre a poeira de Vrindavana, o quão valiosa é apenas uma poeira de Vrindavana. Srila Gurudeva dizia que apenas uma partícula da poeira de Vrindavana pode te dar Krishna Prema. Quando você for em Vrindavana, você tem que colocar a sua cabeça sobre aquela terra sagrada e orar para aquela poeira, para que ela te conceda Krishna Prema, amor genuíno por Krishna, para que ela te conceda devoção pura por Krishna. E essa poeira de Vrindavana, ela é tão cobiçada até por grandes personalidades como Shiva, Brahma, Shukadeva Goswami, Narada Muni. Todos eles oram para poder colocar essa poeira de Vrindavana sobre suas cabeças. E por que essa poeira ela é tão importante? Por que a poeira de Vrindavana ela é tão valiosa? Porque lá Krishna caminhou com os seus pés de lótus. Porque lá Radharani e as suas amigas gopis também caminharam com seus pés de lótus. E os devotos puros rolaram em êxtase sobre essa poeira de Vrindavana. Então é por isso que essa poeira ela é tão importante. Não só para nós. Até mesmo Krishna quer saborear a doçura da poeira de Vrindavana. Tem um passatempo muito lindo, que Krishna ele come terra. Aconteceu lá no Brahmanda Ghat, um local de banho no rio Yamuna, ao lado do palácio de Nanda Maharaj, em Gokula. Krishna era pequeno
E como vocês sabem, toda criança, né, ela tem o desejo de provar, né, de colocar terra na boca, qualquer coisa, ela tem aquela fase oral dela. Então Krishna, como toda boa criança, né, que ele era, ele então quis provar, né, a doçura da poeira de Vrindavana. Ele comeu terra. Só que o seu irmão mais velho, Baladeva, preocupado, disse: Rei Krishna, não coma terra. Vou contar para sua mãe. Né? Vou contar para a mãe Yashoda. E Krishna não fez caso, continuou comendo terra. Baladeva foi, contou para a mãe Yashoda vem, brava, pega Krishna e diz: você comeu terra? E Krishna fala: abre a boca. Deixa eu ver dentro da sua boca. Aí Krishna então abre a boca. Quando ele abre a boca, a mãe Yashoda olha, examina a boca dele. E para surpresa dela, ela não vê uma boca com dentes, com língua. Ela vê vários universos, com vários planetas, com várias galáxias. Né? Ela vê os semideuses em fileira prestando reverências. Ela vê do outro lado os demônios também prestando reverências. Né? Ela vê todos os grandes sábios de todos os tempos. Né? E ela acaba vendo a si mesma, né, dentro aqui da Terra, olhando dentro da boca de Krishna, vendo a si mesma na boca de Krishna e assim por diante, infinitamente. Sabe aquele efeito espelho com espelho? E ela começa a ficar zonza. O que está acontecendo? O que é isso? Né? Eu só vim olhar para ver se tinha terra na boca de Krishna e eu estou tendo esse delírio todo. E ela começa a pensar, tem alguma coisa de errado, deve ter sido algum fantasma que entrou no corpo de Krishna que está criando essa ilusão para mim. Né? E aí ela rapidamente leva Krishna até os Brahmanas para eles poderem cantar mantras auspiciosos, darem bênçãos, deram banho nele com urina de vaca, com esterco de vaca, com leite, com ghee, né? E com iogurte, que é o Panchagavya. Né? São os 5 produtos que vêm da vaca. Né? Naquele desejo de libertar Krishna desse fantasma. Então, o que é esse fantasma de Vrindavana? É essa doçura que faz qualquer um ficar completamente doido. Né? Inclusive a própria mãe Yashoda. Né? E até mesmo o próprio Krishna. Né? E por que Vrindavana não é um lugar comum? Porque ela é o próprio coração de Srimati Radhika. Então Gurudeva diz no livro Brajamandala Parikrama: se você for até Vrindavana com um coração sincero, sentirá a presença dela, de Radharani, em todos os lugares, nas árvores, na poeira, no Yamuna e na brisa. Vrindavana é o lugar onde seu amor adormecido por Krishna pode despertar. Que no caso seu significa o nosso mesmo. Então, Radharani é conhecida como Vrindavaneshwari, certo? Vrindavaneshwari significa o quê? A rainha de Vrindavana, certo? No sábado, na aula da tarde, eu vou descrever um passatempo muito lindo, que é a coroação de Radharani. Como Radharani foi coroada rainha de Vrindavana. É um passatempo lindíssimo do livro Madhava Mahotsava de Jiva Goswami. Então aguardem até lá. Até lá a gente vai ainda conversar sobre outros assuntos. Eu vou então ler uma outra oração de Narottam Das Thakur, que também glorifica Vrindavana. Ele diz: ó Senhor Hari, quando o meu coração se transformará para que eu possa abandonar tudo e ir para Vrindavana? Quando renunciarei à riqueza, seguidores, filhos e esposa para residir em Vrindavana para sempre? Quando esquecerei todos os sofrimentos mundanos e simplesmente habitarei naquela terra divina? Quando sustentarei minha vida como uma abelha humilde, pedindo apenas o necessário? Quando beberei até me satisfazer completamente das águas nectárias do Yamuna? Quando me banharei nas águas sagradas do Radha Kunda e descansarei pacificamente às margens do Shama Kunda? Quando vagarei pelas 12 florestas onde ocorreram os passatempos doces de Sri Radha e Krishna, rolando na poeira santificada por seus pés de lótus?
Quando me curvarei aos pés dos Brajavasis e humildemente perguntarei sobre os locais sagrados onde o Senhor Krishna realizou suas lilas. Quando verei o local onde Krishna almoçou com seus amigos vaqueirinhos. Quando visitarei cada floresta e subfloresta de Vrindavana, absorto em saudades. Dessa forma, sempre ansiando, Narottam Das deseja apenas os pés de lótus de Radha e Krishna. Portanto, queridos devotos, corramos para Vrindavana, ele diz. Corramos para Vrindavana. Não perca tempo. E para complementar nesse mesmo link, Srila Prabodhananda Saraswati Pada, ele diz: ó amigo, pela grande boa sorte, você obteve um corpo humano. E através desse corpo humano você pode ouvir as glórias de Vrindavana. Todo o resto agora é apenas um sonho. Não confie em sua mente ou em seu corpo. Apenas corra para Vrindavana. Corra para Vrindavana. Então Vrindavana é esse local até mesmo os grandes reis, né? Por exemplo, de Jaipur, os reis que protegeram as deidades, né? Que foram perseguidas pelos imperadores muçulmanos. Esses reis de Jaipur têm uma opulência extrema. Quando eles chegam em Vrindavana, o que eles fazem? Tiram os sapatos, tiram a sua roupa de nobreza, colocam um dote, colocam uma camisa, uma curta, né? Colocam um manto ao redor do seu dorso e caminham descalços por Vrindavana, né? Visitando os locais de passatempos. Né? Eles recusam serem carregados em palanquim dentro de Vrindavana. Essa é a glória de Vrindavana. O que dirá de reis que já são Vaishnavas? Nós temos o exemplo de uma das esposas de Akbar. Akbar foi um dos principais, né, imperadores muçulmanos da Índia, que teve um lado muito positivo para os Vaishnavas, né? Foi ele que construiu o templo de Govindadeva, né? Akbar, ele protegeu toda a comunidade, né, Gaudia em Vrindavana naquela época. Tá? Ele tinha um muito bom relacionamento com Rupa, Sanatana Goswami. E uma de suas esposas, que inclusive era filha do guru de Akbar, ou seja, muçulmana mesmo, um belo dia ela vinha numa caravana e ela passou próximo de Vrindavana, porque Akbar, ele reinava de Agra e não de Delhi, né? Ele reinou em Agra. A dinastia dele permaneceu em Agra, tanto que depois o Jahan Shah, que foi quem construiu o Taj Mahal, é o neto dele. Tá? Então, passando porque Agra e Vrindavana são muito próximos, são 2 horas só, né, de carro. Então, um belo dia, essa rainha, ela passa, né, por Vrindavana e ela comenta com uma das suas servas: mas ali não é a cidade sagrada dos hindus? E a serva disse: é sim. Pois eu quero ir conhecer essa cidade, eu quero entrar. Não, a senhora não pode, imagina, a senhora está num cortejo muçulmano, a senhora é a rainha, né, de Akbar, a senhora não pode entrar, não pega bem. E ela falou: eu vou, me leve para o principal templo, né, dos hindus. E naquela época era Govindadeva, né? E aí é dito que quando ela chega, quando ela tem o darshan de Govindadeva, ela perde completamente a noção de tudo e ela simplesmente não volta para casa. Ela permanece em Vrindavana e ela se torna uma Vaishnavi e passa a sua vida inteira adorando a Govindadeva e cantando os santos nomes. Quando a mensagem chegou até Akbar, ele não disse nada. Ele permitiu que ela, né, continuasse assim. Tem outra história de uma rainha famosa, já uma rainha, né, hindu, da Caxemira, chamada Surangi Maharani. Um belo dia ela pede para sua serva lhe contar uma história. E a serva então conta a história de uma princesa que se apaixonou por um vaqueirinho, né, por um camponês.
E ela começa a contar vários passatempos de Radha e Krishna para a rainha. A rainha, ela fica totalmente atraída e ela diz para a serva: me leve hoje mesmo para Vrindavana. Não, minha senhora, como assim? Me leve hoje mesmo para Vrindavana. E elas escapam de noite pelos fundos do palácio e caminham da Caxemira até Vrindavana. Foram 3 meses de caminhada, passando por florestas, né, porque ela tem que se esconder. Né? O rei enviou soldados para, né, trazê-la de volta. E ela chega em Vrindavana e ela visita os locais de passatempo, né, que ela tinha ouvido, né, da sua serva, e se despoja das suas roupas reais, das suas joias, de tudo, né, e começa a dançar em êxtase, né, e decide residir em Vrindavana. O que ela fazia todos os dias? Ela varria o chão de Vrindavana. E até o último suspiro de vida dela, ela passou varrendo Vrindavana e cantando os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E quando ela foi colocada em Samadhi, ela foi colocada junto com a vassoura. Porque a tradição, né, você colocar o objeto querido para aquele Vaishnava junto com ele no Samadhi. Não. Existia ainda uma outra princesa, não princesa, mas da realeza. Não era exatamente princesa, mas ela era da realeza. O pai dela trabalhava para o rei. Era tipo um ministro do rei, chamada Karmati Bai. Karmati Bai, ela, desde de muito jovem, manifestou uma grande devoção, assim como Gangamata Goswamini, assim como Mirabai, né, e várias outras. E o pai dela, obviamente, queria casá-la, né, e queria arranjar um bom casamento, né, afinal de contas, ela poderia vir a ser rainha se ela se casasse com algum bom príncipe, né. E o pai dela tentou convencê-la, mas ela sempre negava, dizia: eu não quero me casar, eu já me decidi, o meu esposo é Krishna, né, eu sou leal a Krishna. Mas o pai dela não concordou, até que ela fugiu de casa, para também ir para Vrindavana. Quando ela foge de casa, o pai envia os soldados atrás dela e ela se vê numa situação em que ela não tinha como se esconder e ela percebe que os soldados estavam muito próximos. O que ela faz? Tinha um camelo morto na estrada. Ela abriu a barriga do camelo, ela tinha levado uma faca com ela, claro. Ela abriu a barriga do camelo, tirou as tripas, entrou e se fechou ali dentro. Quando os soldados passaram, obviamente que não viram. Ela ficou ali por 2 dias sem sair dentro da barriga daquele camelo. Quando ela sai, né, e ela chega em Vrindavana e ela conta essa história, as pessoas perguntam para ela, muito assim, né, espantados, como que você sobreviveu, né, àquele mau cheiro da barriga de um camelo morto? E ela falou: aquele cheiro nem se comparava ao mau cheiro das pessoas materialistas com as quais eu estava envolvido. Então, para mim, foi muito fácil, né, passar 2 dias cantando os santos nomes, aguardando pelo tão sonhado momento de poder chegar, né, e poder estar em Vrindavana. E ela depois se torna uma grande poetisa, ela compôs centenas de músicas e versos, e eu vou ler 2 desses para vocês. Ela diz o seguinte: que meus olhos fiquem embebidos na onda de néctar, que é a glória da floresta sagrada de Vrindavana, que minha consciência mergulhe profundamente nas águas doces de sua magnificência. Sabe o que significa magnificência? Misericórdia extrema, tá? Que se manifeste para mim aquela Vrindavana onde Krishna e seus adoráveis companheiros brincam, onde as sublimes vaqueirinhas, como Lalita, cheias de amor por Radharani, regozijam-se, onde o casal divino desfruta seus amáveis passatempos dia e noite. Então nós temos exemplo de várias devotas muito exaltadas, né? Escolhi especialmente esses passatempos por conta de vocês, porque a gente comumente ouve, né? Ah, mas só fala de devotos homens, onde estão as devotas, né?
Tem muitas. A questão é só vocês começarem a conhecer, né? Mas elas existem. Só que elas não se tornaram, muitas vezes, acharyas. O que é um acharya? É alguém que assume o papel de conduzir uma linhagem, iniciar discípulos, né? Por quê? Era muito mais fácil para o homem fazer isso. Para o homem renunciar do que para a mulher. Eu já expliquei isso várias vezes, vocês já devem, né, estar bem ciente disso. Então não preciso me justificar. Mas existem milhões e milhões de grandes devotas. É só você ir para Vrindavana, né, e ver aquelas senhoras todas, né, desde as 4 da manhã, cantando, glorificando, fazendo parikrama. São grandes devotas, só não ficaram famosas. Mas o que não falta é mulher fazendo a prática devocional em Vrindavana. Quem foi, né, já viu. Então não tem essa coisa de a mulher não pode. Ao contrário, o público feminino é muito maior do que o masculino. Vocês podem ver isso aqui agora. E é assim não só aqui, no mundo inteiro. É sempre muito mais mulher na plateia do que homem. Srila Prabhupada disse, eu até compartilhei no grupo esses dias. Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele disse uma vez, a simplicidade do coração das mulheres permite que elas abracem Bhakti como ninguém. Enquanto que os homens, cheios de ocupações, cheios de orgulho e posição, né, se veem privados de poder saborear esse doce. Muito bonito. Muito bem. Então, como nada podia passar sem polêmicas, eu vim trazer uma polêmica para vocês, né? Vocês sabem que eu adoro polêmica, não é verdade? Sou uma pessoa muito polêmica. Vivo no Facebook só falando de polêmica. É ou não é? Não? Sim. Claro que não, né, gente? Sim? Claro que não. Mas vim trazer uma polêmica hoje. Uma polêmica daquelas bravas. Qual que é a polêmica? Certa vez os amigos de Krishna, eles estavam conversando entre si. Krishna havia se separado, havia se afastado. Krishna estava, obviamente, com as gopis, né? Enquanto ele deixava os amigos cuidando das vacas, né? Você sabe que Krishna, ele não cuida de vaca. Tá? É importante entender. Ele não cuida das vacas. Ele conduz as vacas até a floresta e de lá ele dá a Deus, né? E vai fazer Rasa Lila com as gopis. Esse é fato, né? E por isso, observando tudo isso, né, uma dúvida surgiu na mente dos gopas. Afinal, Krishna é um vaqueirinho ou um habitante da floresta? Um vanachari. Essa é a polêmica de Vrindavana, né? Krishna é um vaqueirinho, um gopa, ou é um vanachari, um habitante da floresta, né? Ou seja, quase que como é que é o nome daquele deus grego que vive nas florestas? Caramba. Enfim, um ser muito libertino, né, que vive, né, enfim, ao bel prazer, né, enfim, sem muita rotina, sem muito, né, sem muito destino, vive livre, solto pela floresta, né? E aí então, os amiguinhos de Krishna estavam, né, agora divididos. Um grupo, né, defendia que ele era um gopa, ele era um vaqueiro, né, e outro grupo defendia que não, ele era um habitante da floresta. Vamos ver quem ganha essa disputa, né? Então um deles disse, meus queridos amigos, tenho uma dúvida. O dever da nossa casta, no caso dos Vaishyas, né? Krishna é da casta dos Vaishyas, nasceu, né, como Vaishya, que é o quê? Proteger a vaca, a agricultura, etc, etc. Por isso somos chamados de gopas. Gopa significa um protetor das vacas, né? Go é vaca, pa, gopa, pa significa palak, aquele que mantém as vacas, aquele que cuida das vacas. Então, ele diz, portanto, Krishna é um gopa como nós. Ou será que ele é um habitante da floresta que apenas cuida de vacas? Não tenho certeza. E o outro menino respondeu,
Por que você acha que Gopala, com quem pastoreamos vacas todos os dias, poderia ser alguma coisa além de um Gopa? E o primeiro menino replicou, diz, queridos amigos, considerem isto. Nós vivemos em vilas onde guardamos nossas vacas, certo? Certo. Cuidamos de hortas e pomares e vamos aos pastos durante o dia, certo? Certo. E depois voltamos para casa, certo? Certo. Está todo mundo concordando. Mas vejam, a vida de Krishna é um pouco diferente da nossa. Sim, ele vem pastorear as vacas conosco todas as manhãs, isso é fato, correto? Correto. Mas o problema é que durante o dia, como agora, por exemplo, ele sai para apreciar a beleza da floresta e das nossas irmãs. Cristo vai paquerar as nossas irmãs. O que ele faz com as nossas irmãs? Eles perguntam. Aí um outro diz, ele coloca guirlandas de flores nelas, passeia com elas à beira do Yamuna e descansa nos bosques floridos em camas de flores. E depois que ele retorna, meus amigos, com o que ele se parece? Com um Gopa ou com um habitante da floresta? Ele está coberto de flores dos pés à cabeça. É guirlanda de flor, é flor no cabelo, é flor na orelha, é flor nos tornozelos, na cintura, roupa de flor. Um Gopa não se comporta assim. E todos os meninos, então, em uníssono, responderam, ele é um habitante da floresta, ele é um habitante da floresta, com certeza. E aí, um dos amigos disse, exato, esse é meu ponto. Ele está coberto de flores dos pés à cabeça, ele só vive na floresta. A floresta é o seu guarda-roupa. E esse é o guarda-roupa de Vrindadevi. Mas aí um outro menino foi defender Krishna e disse, não. Krishna não mora na floresta, ele mora em Nandagram, que é a vila do pai dele, Nanda Maharaja. Então como é que ele é um habitante da floresta? Ele mora em Nandagram. Aí o primeiro menino disse, apenas por poucas horas no dia, ele mora em Nandagram. Isso não é o suficiente para dizer que Nandagram é a sua casa. Escute bem. Qual é a rotina de Krishna? Quando ele volta conosco da floresta para Nandagram, ele ordenha as vacas, toma banho, janta, depois ele ri um pouco com seus amigos e vai dormir. Mas e depois? Ele acorda no meio da noite, sai pela janela e corre para a floresta de Vrindavana e fica lá a noite inteira, até o sol nascer. Então, depois ele volta para casa, toma banho, come e sai para a floresta de novo. Então, quantas horas ele fica na floresta, quantas horas ele fica em casa? Então, aonde ele mora de fato? Aí o menino diz, Krishna usa Nandagram assim como um ator usa o seu camarim. Ele apenas vai lá, se prepara e volta para atuar. Por isso eu digo, ele é um habitante da floresta, mas que cuida de vacas. E não um Gopa como nós, que vive exclusivamente, que mora em casa, que cuida de vaca, e que passa a sua vida ali, e que dorme em casa principalmente. Então essa é a minha conclusão. Então os meninos ficaram em silêncio por um tempo refletindo, porque fazia sentido. Então começaram a discutir um grande debate, cada um trazendo outros argumentos, e finalmente eles ouvem um som de uma flauta vindo na floresta. E aí eles percebem, é Krishna, ele está se aproximando. E quando Krishna chega, está aquele meio clima assim de velório, todo mundo, sabe assim, querendo esconder o que estava sendo dito. E Krishna pega no ar, e ele pergunta, do que vocês estavam falando? Aí eles se entreolham assim, de você. A gente só fala de você. A gente fica o tempo inteiro só falando de você, ora bolas. Que surpresa teria se o assunto fosse outro? Aí Krishna fica olhando, ainda meio desconfiado. Aí os amigos vêm, abraçam ele. Enfim, aquela coisa, ela se esvai. Então, qual é a conclusão que eles tiraram? Que no fim das contas, seja qual for a identidade de Krishna, ele é o único amado dos Gopas.
O amor deles por Krishna é tão intenso, tão incondicional, que eles aceitam Krishna como um vaqueirinho, como habitante da floresta, ou até mesmo como Deus. Sim, os Brajabasis também sabem que Krishna é Deus. Tá? Só que eles não conseguem deixar esse sentimento fluir. Yogamaya rapidamente encobre, né, a consciência deles. Mas várias vezes eles dizem que Krishna é Deus. Várias vezes. Inclusive teve até uma reunião, né, com os Gopas mais velhos e Nanda Maharaja, né, e eles foram dizer para Nanda Maharaja, olha, nós estamos certos de que o seu filho é Deus. Por tudo que ele já fez até hoje, né, por todos os feitos incríveis que ele fez, né, ele só pode ser Deus. Nanda Maharaja fica uma fera. Disse, o que vocês estão dizendo? O meu Lala, o meu Krishna, eu vi nascer do ventre de Yashoda. Eu cortei o cordão umbilical dele. Se não fosse o suficiente, né, ele rouba manteiga na casa das gopis. Desde quando Deus faz isso? Ele mente descaradamente para mim e para Yashoda. Desde quando Deus faz isso? Então, parem com essa história. Aí os Gopas, eles pensam novamente, realmente faz sentido, né? Ele não pode ser Deus. Deve ter sido algum arranjo de Narayana, né, que ajudou ele a fazer esses grandes feitos, etc. Então, eles pensam que ele é Deus. As Gopis também várias vezes declaram para Krishna que ele é Deus. Mas é um sentimento que não se mantém por muito tempo. Diferente de Vaikunta, né, em que você tem esse pensamento continuamente. Narayana é Deus. Tá? Vamos ouvir o que Krishna tem a dizer sobre isso. Afinal de contas, né, ninguém melhor do que ele para se dizer, né, para se autoclassificar. Então, no Srimad Bhagavatam 10, 24 e 24, Krishna diz para o seu pai, meu querido pai, nosso lar não está nas cidades, vilas ou aldeias. Sendo habitantes da floresta, vivemos sempre na floresta e nas colinas. Então, Krishna, ele se autoclassifica como um habitante da floresta. E tem aquela canção muito famosa, né? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Jashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira, Vanachari. Então, Krishna é um Vanachari. Então, os Rasika, os Vaishnavas Rasikas, eles vão reconhecer que Krishna não é um Gopa. Porque ele aparenta ser um Gopa. Mas lembra que os Brajabasis nunca são aquilo que eles demonstram ser? Então, Krishna, ele não é um Gopa. Krishna é um Vanachari. Gaura Premanande, Hari Haribo.